Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar, podem tomar os seus lugares. Para mim é um motivo de muita alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, né? Haja vista que alguns cultos eu não estou podendo vir por causa do meu serviço, mas é sempre bom estar na casa de Deus. Ontem eu tive a oportunidade de ir na igreja, ouvir ali uma palavra abençoada, ser ministrada. Hoje, na madrugada de hoje, eu recebi uma bênção muito grande na minha vida. Eu estava no serviço, comecei a trabalhar, e aí os meus pés começaram a doer, doendo demais. Eu levantava, meus pés doendo. Chegava no final do dia, eu estava andando igual parece que eu estava pisando em casca de ovo. Gente, mas está doendo demais, está doendo. E aí eu peguei, achei um médico lá no Hugo, lá, fiquei olhando na manga da camisa. A hora que eu vi um ortopedista, eu falei: é você mesmo, vem cá, está acontecendo isso. Ele virou para mim: você tem plano de saúde? Terreno não. Tem não. Ele falou assim: não, o que você tem nos pés é esporão. Aí ele veio me explicar o que era. Beleza, então, vamos embora. E aí, essa madrugada, eu sonhei que estava o pastor Gilmar, mais dois pastores, eu nem lembro quem que era. E esses pastores estavam orando, e falavam em línguas, e entregavam uma bênção um para o outro, e eu ali próximo, né? E só quem conhece o pastor Gilmar, eu acho que são poucos, talvez quase ninguém nunca notou. Quando ele está falando em línguas, existe uma que é diferente. Geralmente, quando ele fala isso, é uma bênção muito grande que está derramando sobre a pessoa. Foram pouquíssimas vezes que eu vi ele falando desse jeito. E aí, nessa noite, ele chegou aí ele colocou a mão em cima de mim, o olho, e falou, entregou o recado e saiu. Meus pés estão uma beleza. Eu fui curado até no sonho, irmão. Até no sonho eu sou curado. Até no sonho Deus me entrega as bênçãos, né? E até no sonho meu pastor não esquece. E eu vou falar para o pastor, era por volta de umas 4 horas da manhã. De repente, se eu tinha acabado de orar, eu estava orando. Irmãos, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí em Êxodo 33. O pastor Abdei falou algo de alguma palavra que eu venho preparando há algum tempo, hoje. E muito se falou no culto sobre presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas. Aonde a presença de Deus nos alcança, aonde temos que ir, se vamos ou se não vamos. Moisés, ele diz para Deus o seguinte: agora pois, 13:13, agora pois, se tiver achado graça teus olhos, rogo que me mostres agora o teu caminho, para que te conheça e para que ache graça em teus olhos, e considera que este teu povo é uma grande nação. E ele, o Senhor, disse: a minha presença irá contigo e te farei descansar. E ele, Moisés, respondeu ao Senhor: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Então nos mostra a dependência que Moisés tinha com Deus e a confiança que Moisés tinha em Deus, pois ele só fazia ou ele só faria algo se a presença de Deus estivesse com ele. Ora, nós sabemos que Deus abriu o Mar Vermelho. Ele desceu lá e abriu o Mar Vermelho. A presença dele abriu o Mar Vermelho. A vontade dele fez com que o mar se abrisse.
outros momentos, a cortina de fogo que estava à noite, a coluna de fogo que estava à noite, a cortina de nuvem que o seguia durante a sua jornada no deserto, as codornas que vinham do céu, o maná que vinha do céu, tudo era pela presença de Deus, e Deus derramava sobre a vida de Moisés, sobre a vida daquele tão grande povo e numeroso povo, sempre a presença de Deus estando ali, derramando, estando e derramando. E muitas das vezes nós temos que buscar verdadeiramente essa presença de Deus, porque a presença de Deus, ela tem que ser habitualmente, o tempo todo, em nossas vidas. Ora, dentro da nossa casa, Deus tem que estar presente dentro da nossa casa, Deus tem que estar presente no nosso serviço, Deus se faz presente aqui, Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Quem está comigo diz o amém. Então, Jesus Cristo, Deus nosso Senhor, tem que estar o tempo todo conosco, o tempo todo presente em nossas vidas, para que haja o sobrenatural, para que o sobrenatural manifeste em nossas vidas e para que nós possamos alcançar a vida do próximo. Ora, a presença de Deus estava com Jonas, mas Jonas sabia que Deus era misericordioso. Jonas sabia que se ele fosse a Nínive pregar lá e falar e o povo arrepender, Deus perdoava aquele povo. Mas Jonas tinha um coração fechado, Jonas não gostava daquele povo, e muitas das vezes nós somos assim também. Muitas das vezes nós não gostamos de ciclano, fulano, beltrano, e não queremos que aquela pessoa seja abençoada. Mas eu vou dizer para vocês, ela vai ser abençoada, porque isso não depende de nós. Isso é vontade de Deus, a vontade de Deus que todos sejam salvos, aleluia, glória a Deus. Então essa pessoa vai ser alcançada por você ou por você, por alguém essa pessoa vai ser alcançada. Então muitas das vezes fazemos igual Jonas, vamos ali, entregamos o recado, falamos algo de Deus, mas de repente saímos correndo e vamos para cima da colina. Estamos ali em cima da colina de braços cruzados, fala assim: agora Deus vai destruir, vou só esperar o momento certo, porque Deus vai fazer justiça. Meus irmãos, a justiça de Deus não é a nossa justiça. Deus sempre quer o bem, Deus sempre vai fazer o bem, Deus é o bem. Então quando nós passamos a entender a vontade de Deus, o que Ele quer, nós começamos a ver a presença de Deus em todos os lugares, e em todas as pessoas, e em tudo que nós fazemos, começamos a ter a presença de Deus conosco. Então tudo que a gente faz começa a ser algo diferente, começa a ser santificado por Deus, nós começamos a levar a palavra verdadeiramente de Deus, nós começamos a ser o espelho que Deus espera que nós sejamos, para que nós refletimos a imagem dEle, para que os outros possam olhar para nós e ver a presença de Deus, e ver Deus em nós, em nossas atitudes e em nossos atos. Então assim nós começamos a ter a presença de Deus conosco, e então começam a se aparecer as maravilhas. Ora, a maravilha, o que você espera receber de Deus, você está recebendo lá no mundo ou você recebe aqui dentro da igreja? Qual é a probabilidade de Jesus, de Deus te abençoar num show lá do Leonardo, lá no cabaré? Qual é a probabilidade disso acontecer? É quase nula, meu irmão. Mas qual é a probabilidade de você ser curado, de você ser abençoado, de você receber a vitória na casa de Deus? É de 100%. Hoje nós estamos aqui, Deus está nos abençoando. Hoje nós estamos aqui, Deus está guardando a nossa família, Deus está guardando os nossos filhos, Deus está guardando os nossos bens, Deus está guardando o nosso serviço, Deus está guardando por vir, Deus está provendo algo em nossas vidas, e nós estamos aqui para servir a Deus, para sermos abençoados, para sermos cheios da presença de Deus. Nós batemos muito nessa tecla de ser cheios da presença de Deus, mas existe um ditado chinês, um provérbio chinês, alguma coisa daquele povo oriental, que fala mais ou menos assim: não se pode encher uma xícara já cheia. Não tem como. Se você não se esvaziar primeiro, não tem
como Deus colocar o Espírito dele dentro de você. O vaso que Jeremias via, ele já estava pronto, mas ele teve que ser quebrado para ser moldado conforme Deus quer. E muitas das vezes nós estamos fazendo do jeito que a gente quer, mas a presença de Deus, ela quer que seja diferente, ela quer que seja algo diferente. Então nós temos que entender o que é a presença de Deus. A partir do momento que nós vimos os nossos irmãos co-herdeiros em Cristo Jesus, assim como nós, a hora que nós passamos a enxergar Deus naquela pessoa, a hora que nós passamos a enxergar a presença de Deus naquela pessoa, nós vamos conseguir entender o que é a igreja. A igreja, não o templo, mas a igreja. Cada um de nós somos a igreja. Cada um de nós temos que levar a presença de Deus por onde nós passamos. Cada um de nós temos que ser um templo ali onde nós estamos, que os outros procuram em nós, procuram saber a verdade. Pilatos foi em Jesus Cristo, que era a igreja, foi perguntar sobre a verdade. Quantos outros têm procurado vocês para descobrir a verdade? E vocês têm dito a verdade. Nós temos sido a verdade. Então é isso que nós temos que entender, que hoje nós somos igreja, que hoje nós temos a presença de Deus em nossas vidas, que por onde andar, nós temos que ser notado por Deus estar em nós, por Jesus Cristo sermos nós. E então a presença de Deus toma conta daquele povo, que estavam reunidos ali, cerca de 40 dias já de reunião, e a presença de Deus começa a florar no meio daquele povo, e aquele povo começa a transbordar em línguas, ao ponto de uns dizerem uns para os outros, o que é que esse povo está falando? Esse povo está tomado pelo Espírito Santo de Deus, esse povo está fazendo a vontade de Deus, esse povo está sendo um Deus. E o povo começa a ser diferente, começa a ser verdadeiramente, começa a levar verdadeiramente a presença de Deus. Quando o centurião chega em Jesus e fala assim: olha, o meu servo está doente, eu quero que o Senhor cure ele. Aí Jesus pega e fala assim: eu vou lá. A igreja fala assim: eu vou lá. E ele fala assim: o senhor não precisa ir lá, só o senhor dizer e ele vai ser curado. E ele foi curado imediatamente, porque ele sabia que ele era a presença de Deus. Quando as pessoas chegam e nos pedem ajuda, é porque eles sabem que nós somos a presença de Deus, é porque eles sabem que nós somos o representante de Deus aqui na terra. Eles sabem que acima do homem natural aqui na terra está a presença de Deus. Nós temos que ser dia após dia, o tempo todo, a presença de Deus. Ora, esse último plantão meu, eu cheguei no centro cirúrgico, aí fiz o que eu tinha que fazer, e entrei lá, e a mulher olhou assim para mim, com um sorriso largo, e falou assim: você não sabe quem me dá um ingresso para o show não? Eu falei: que show, mulher? Aliás, você não vai para o show não? Que show? O show de Chitãozinho e Chororó. Eu falei assim: não, eu vou no show todo dia, direto eu vou no show, toda semana eu vou no show. Ela: é mesmo? Aí a outra falou assim: então você já conhece quem dá os ingressos? Uai. Eu falei assim: moço, lá nem precisa de ingresso não. Uai, que show que é esse? Eu falei assim: olha, eu vou domingo, eu vou terça, eu vou sexta, eu vou sábado. Aí a mulher falou assim: que show que é esse? Eu falei assim: uai, na igreja do meu Jeová verdadeiro. Aí ela pegou e falou assim: nesse agora eu não quero ir não. Olha, ela refugou o quê? Ela refugou a presença de Deus. Ela refugou o melhor que Deus tem para ela. Ela trocou as riquezas por nada. Muitas das vezes nós temos trocado a riqueza de Deus por nada. Por um ficar em casa, por, sei lá, por um esporte, por um clube. Algo nós estamos trocando.
Às vezes é inconsciente, às vezes é imperceptível, às vezes é difícil, às vezes você está cansado, às vezes a gente entende. O que não dá para entender é o sempre, é o todo dia, é o frequentemente, é o habitualmente. É isso que não se pode entender. Um dia você está cansado, bacana. Um dia você não pôde vir, beleza. Mas quando começa a tornar rotineiramente, você começa a ir se afastando de Deus. Quando você não limpa um espelho, esse espelho vai ficando embaçado. Eu acho que alguém contou uma história aqui de uma mulher que olhava pela janela, uma vizinha que tinha mudado recentemente, e essa mulher olhava pela janela, e essa mulher colocava no varal um monte de lençol, e a mulher chegava no marido e falava assim: nossa, essa vizinha ela não tem vergonha na cara, olha a cor desses lençóis, esses lençóis tudo encardido. E o marido caladinho, como sempre, estou puxando farinha para o saco não, né? E o marido calado. E no outro dia a mesma coisa. A mulher fala assim: moça, mas essa mulher tem lençol demais, mas todos os lençóis dela são encardidos. E aí assim foi, passado alguns dias, o marido não aguentou, né? Aí no outro dia a mulher chegou: você foi lá e falou para ela usar um sabão diferente. Olha esses lençóis, tudo limpinho, tudo branquinho, tudo bonitinho. E o marido pega e fala assim: era só a janela que estava suja. Quando nós não limpamos o nosso espelho, que reflete Deus, que reflete Jesus, nós vamos ficando embaçado, vai ficando sem o brilho, empoeirado. Logo, logo ninguém vê Deus em nós. E aí nós precisamos passar por uma limpeza novamente, né? Ser limpado. Aí tem que vir um marido limpar, Jesus Cristo limpar, abrir os nossos olhos, nos mostrar que o errado somos nós, mas porque nós escolhemos viver no erro, nós escolhemos viver errado. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam abençoados. Então, porque nós seguramos às vezes as bênçãos somente para nós, nós não queremos compartilhar uns com os outros. Nós não queremos compartilhar com o nosso vizinho porque nós achamos que ele não é merecedor da presença de Deus, da bênção de Deus. Por que às vezes nós não convidamos as pessoas para vir à casa de Deus? Porque a presença de Deus está aqui. Porque você está com Deus no seu coração e na sua vida. Por que nós não conseguimos conquistar essas pessoas? Por que nós não fazemos força para fazer isso? Muitas das vezes nós fazemos força para criticar, para olhar, para apontar, mas não fazemos força para ir lá, acariciar, afagar, né? Entender o porquê. Essa semana eu li um livro, semana passada, o pastor falava assim, a pastora falava assim: nossa, os membros da nossa igreja nos cobravam tanto, visita. Aí eu lembrei do pastor Gilmar, né? Assim, poxa, na minha igreja também é assim, né? Os membros ficam cobrando visita. E aí teve um aniversário, o pastor não foi. E aí esses aniversariantes pegou e falou assim: nossa, mas o pastor fez pouco caso e não veio no meu aniversário, e não teve, nossa, eu não sei o que eu faço com esse pastor mais. Só que o pastor estava passando por dificuldades, e ele não sabia, mas ele queria apontar, mas ele nunca soube quantos aniversários que o pastor já foi. Tinha outras pessoas para serem convidadas, outras pessoas sedentas para estar ali, para estar prestigiando, mas ele queria saber só dele. Ele queria saber só do pastor dele, ele queria apontar só o pastor dele, ele queria que a vontade dele fosse feita, mas ele não queria saber o que se passava por trás do pastor dele, a dificuldade que o pastor dele estava passando no momento. Mas ele queria somente ele. Então vinha essa cobrança. Mas por que isso, gente? Porque ele não entende que a presença de Deus, aonde essa pessoa estiver, ali Deus vai estar também.
O irmão dele carrega a presença de Deus. O irmão dele tem a presença de Deus. O vizinho dele tem que ter a presença de Deus. Assim nós devemos ser, a presença de Deus em todo tempo. Porque aonde a presença de Deus for, as portas vão abrindo, os mares vão abrindo, Jesus vai operando milagres. Os milagres só eram operados através de Jesus, porque Jesus era a igreja, Jesus era a presença de Deus. Muitas das vezes nós não vimos mais milagres, mas o milagre acontece dentro da igreja. O milagre não acontece lá no cabaré, o milagre acontece aqui dentro da igreja, porque aqui a presença de Deus está aqui. Muitas das vezes nós pensamos que o milagre é só o coxo andar, é só o paralítico andar, mas não, meu irmão. O milagre é você respirar, o milagre é você estar todo dia andando de ônibus lá e não pegar alguma doença que é transmitida pelo ar. Isso é o verdadeiro milagre na sua vida. Saiba que Deus faz o milagre para você todos os dias. Essa semana passada eu tive contato com um paciente que tinha meningite. E esse paciente veio de fora do estado. Ele veio de ônibus para cá. Meningite é contagiosa. Quantas pessoas esse homem teve contato, mas Deus, pela misericórdia, Deus, pela presença de Deus, começou a livrar as pessoas que estavam junto com ele, que estavam próximo a ele, e ninguém foi contagiado. Isso é milagre de Deus na sua vida. O milagre de Deus na sua vida é você sair de casa e não ser atropelado. Quantas pessoas saem de casa e não voltam mais? Quantos pais de família, quantas mães, né? Quantas pessoas que dormem bem e acordam doentes? Mas Deus nos guarda, Deus está conosco. Esse é o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre é esse ar que nós respiramos, que Deus tem nos dado. O verdadeiro milagre é Deus multiplicar o pão na sua casa. O verdadeiro milagre é a não necessidade de estar debaixo de uma ponte, de pedir esmola, de ser canceroso, ou se for canceroso, de ser curado. Esse também é um milagre. O milagre é você alcançar as bênçãos de Deus. O milagre é você subir aos céus com Deus, porque esse é o maior milagre que nós temos que buscar. Essa é a maior coisa que nós temos que buscar, é um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, na terra e no céu. É saber construir as nossas casas no céu, é saber construir o nosso galardão. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso nós temos que estar frequentemente na presença de Deus. Deus tem nos tocado diariamente, diuturnamente, tocado para nós conhecermos, para nós vermos a presença de Deus, para que nós olhamos uns nos outros e vemos Deus ali, e querer bem uns dos outros. Amém? A palavra de Deus nos diz em Êxodo 34 e verso 5: o Senhor desceu numa nuvem e esteve ali com ele, e proclamou o nome do Senhor. Passando por Senhor diante dele, proclamou: o Senhor Deus, forte, misericordioso, piedoso, tardio em irar, e grande em bondade e justiça, que guarda misericórdia de milhares de gerações, e perdoa a iniquidade e a de rebelião e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Essa parte final é justamente para aqueles que não creem, para aqueles que não acreditam, para aqueles que não têm Jesus como único e suficiente Salvador, assim como nós temos. Porque nós sabemos que no princípio ele era o verbo estava com ele e o verbo era ele. Nós sabemos que Cristo veio para nos justificar. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, tem uma vírgula, eu nem citei, né? Pela graça, vírgula, mediante a nossa fé. Então nós temos que ter fé. Nós temos que entender o que Deus quer para nossas vidas. E nós temos que ter a convicção da nossa salvação. Nós temos que ter a convicção de onde nós estivermos, o demônio tem que sair. A quem nós implantarmos, colocarmos a nossa mão, tem que ser curado. Porque isso é algo que Deus deixou para nós. Mas muitas das vezes nós negligenciamos isso. Muitas das vezes nós não achamos que a presença de Deus é suficiente para isso. Eu queria dizer para vocês que a presença de Deus é suficiente para tudo.
Em todo momento basta você entender e saber que Ele existe, saber que Ele é real e saber que você pode, porque a palavra de Deus nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então é tudo, a palavra tudo, ela engloba tudo, tudo, não é mais ou menos, não é metade, não é por cento, 10%, 5%, 3%, é tudo. Tudo nós podemos em Cristo, em Deus, aquele que nos fortalece. Amém? Eu queria dizer para os irmãos também que eu ouvi uma história antes de ontem, que um rapaz, ele estava conversando, e eu pude escutar a conversa dele, e ele falava assim: eu vou adotar uma criança. E aí ele falou de novo: eu e meu parceiro vamos adotar uma criança. E aí o pessoal conversando ali e tal, e ele falou assim: porque nós temos um sonho de adotar 2 crianças, nós queremos ser, pai de 2 crianças, pai, mãe, não sei nem como é que eles chamam. E aí, sei que no desenrolar da conversa, descobriram que ele tinha um filho, que ele tinha uma filha. E aí perguntaram assim: sua filha parece com você. Aí ele virou assim: nunca vi. Quer dizer, vi de longe. Por que isso acontece? A pessoa larga o seu filho, que você gerou, para querer cuidar de outros, para querer aparecer, para querer ser modinha. Os princípios do homem já foi invertido. O homem natural, ele não tem princípios mais, mas nós que temos a presença de Deus, nós temos que ter. Não podemos compactuar com essas coisas. Nós temos que ter coração de Deus. Nós temos que ter a sabedoria para poder explicar, para poder exortar, para poder falar com as pessoas. E isso nós só conseguimos com a presença de Deus. Nós só conseguimos falar uns com os outros com a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós nem temos o fôlego de vida. Nós expiramos imediatamente. Amém? Eu deixo essa palavra com a igreja. A igreja medite, que a igreja viva, que não possa só ser palavras jogadas ao vento, que possam realmente, entender o que foi dito nessa noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade.